As mensagens recuperadas pela Polícia Federal no celular do ex-presidente inelegível e réu Jair Messias Bolsonaro mostram que ele mantinha contato com o ministro do STF, Luiz Fux, aquele que tem se mostrado o terceiro pilar do bolsonarismo no STF. Ora, ora, quem poderia imaginar? Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ora, que surpresa! Nossa, estou completamente chocada. O Fux tinha contato com o Bolsonaro diretamente? Me diz que tem o conteúdo? Temos o conteúdo só que assim, limitado, mas temos, Ana. Oh. Vamos lá, a Polícia Federal apreendeu, né, o celular do Bolsonaro e utilizou lá software para extrair arquivos que estavam apagados. E com isso extraiu mais de 7 mil arquivos do celular do Bolsonaro. Dito isso, Ana, a maioria desses arquivos era referente a apenas uma única semana, lá de 2023. E eles não conseguiram recuperar os arquivos anteriores a essa uma semana. Então, muita coisa realmente, aparentemente, foi perdida mesmo. Mas, entre esses arquivos que conseguiram extrair, a gente já teve algumas coisas que já foram divulgadas que a gente trouxe no corte ontem, né, Ana? Tipo, Bolsonaro falando pro Hélio Negão votar favorável à CPI contra o Xandão, coisa desse tipo. Mas hoje a gente teve mais algumas informações aí, como por exemplo, de que o Bolsonaro tinha salvo o contato do Xandão no celular dele, e que, Ana, ele tinha conversas com o Temer para tentar fazer para que o Temer fizesse uma intermediação entre ele e o Xandão para tentar reduzir o conflito. Vamos lá pro Estadão. Aqui a reportagem do Aguirre Talento, que é o jornalista que teve acesso aí a essas mensagens todas. Celular de Bolsonaro tinha contato de Moraes e mensagens para Fux. Veja, vamos primeira parte do contato do Moraes. Em sua agenda de contatos, Bolsonaro tinha salvo o número de telefone do ministro Alexandre de Moraes. Tratava-se de um número usado antigamente por ele no período em que Bolsonaro era o presidente da República. No final do governo, Moraes já havia trocado de telefone. Nos dados extraídos do celular, não havia nenhum diálogo entre eles. Durante seu período como presidente da República, Bolsonaro fez tentativas de aproximação com Moraes por meio de interlocutores como o ex-presidente Michel Temer. As tratativas, entretanto, fracassaram porque o próprio Bolsonaro continuou realizando diversos ataques públicos ao ministro, que é o relator da ação preventiva de golpe de Estado, no qual o presidente é réu. Isso, Ana, a gente na prática está confirmando algo que a gente já via publicamente, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro vai lá, sobe no trio elétrico no 7 de setembro de 2021 e solta: "Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha!" E depois ele vai lá conversar com o Temer e o Temer faz uma cartinha ajuda o Bolsonaro a escrever uma cartinha pedindo desculpas por isso. Então, esse assim, contato aí rendeu, né? Então a gente sabe aí, Ana, que esse papel do Temer de tentar ser o apaziguador entre o Xandão e o Bolsonaro não é exatamente uma novidade. Assim como o fato de que Bolsonaro é incontrolável e continuava atacando o Xandão e por isso acabava com qualquer tentativa de conciliação, também não. Agora, e com relação ao Fux, Ana? Pois nessa semana que eles conseguiram recuperar as mensagens apagadas, Bolsonaro mandou 2 mensagens para o Fux. Vamos voltar lá para o Estadão. No celular ficaram registradas 2 mensagens enviadas por Bolsonaro ao ministro Luiz Fux, que também foram repassadas pelo ex-presidente a diversos interlocutores que faziam parte de sua lista de transmissão. As 2 mensagens foram enviadas em 1º de maio de 2023, 2 dias antes da busca e apreensão realizada pela PF contra o ex-presidente. Uma delas era um vídeo do Bolsonaro ovacionado por apoiadores em um evento público.
Após o vídeo, o ex-presidente mandou uma mensagem de texto explicando que a imagem se referia à sua participação em um evento do agronegócio, o AgriShow, no interior de São Paulo. Obrigado, meu Deus. Ribeirão Preto, São Paulo. 1º de maio de 2023, AgriShow. AgriShow. E era só isso que tinha entre ele e o Fux. O Fux não respondeu essas mensagens e 2 dias depois o celular do Bolsonaro foi apreendido, Ana. Ok, daí alguém vai dizer, nossa, mas então isso aí não tem nada demais, né? Um vídeo e algo dizendo o que se referia ao vídeo que o Bolsonaro mandou para vários contatos ao mesmo tempo. Eu diria que não, Ana. Eu diria que isso é importante sim, porque mostra que o Fux estava na lista de transmissão do Bolsonaro. Você não coloca qualquer um na sua lista de transmissão. Especialmente você não coloca o ministro do STF na sua lista de transmissão, ficar mandando um monte de bobajada. Então, eu acho que isso tem sim alguma coisa. E a gente tem que trazer o contexto em que isso está vindo à tona, porque eu até posso concordar, Ana, que isso não seria notícia se não houvesse o contexto. O fato disso ter virado notícia já se deve a esse contexto. Qual que é o contexto? O contexto, Ana, é que o Luiz Fux foi o único ministro da primeira turma a discordar da tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Que o Luiz Fux pegou e queria só 1 ano e meio para bolsonarista que pichou com batom a estátua do STF, enquanto o resto da primeira turma queria dar 14 anos. E o Luiz Fux foi um dos 3 ministros que não foi atingido pelas sanções do Trump. O único ministro que não foi indicado pelo próprio Bolsonaro a não sofrer sanções do Trump. E nem vamos começar aqui a falar de todo aquele discurso que nós duas reagimos ao vivo dele no julgamento de que tornou o Bolsonaro réu. Então, Ana, Fux está na lista de transmissão do Bolsonaro não é grande coisa? Não seria se a gente não estivesse vendo que claramente o Fux está se tornando o 3º ministro do Bolsonaro. Eu confesso, Sofia, enquanto você estava apresentando o começo dessa notícia, eu tava um pouco decepcionada assim com o conteúdo, né? Com as mensagens, né, que foram encontradas ali, enfim. Tava, ele vai alegar que ele encaminhou aquilo para todos os contatos dele do celular, né? Então, não, encaminhou para o Xandão. Não, ele não encaminhou pro Xandão. Não tinha mensagem nenhuma entre ele e o Xandão. Aí isso é interessante também. Ele estava na lista de transmissão do Bolsonaro, não é só ele. O Bolsonaro mandou para todo mundo. O Bolsonaro mandou para a lista de transmissão dele, o Fux estava nessa lista. E se colocou é porque, né, tem alguma proximidade. Eu queria mais, eu queria ver ele trocando memes de madrugada com o Fux. Mas você tem toda a razão quando você aponta, Sofia, que nessa notícia o importante é o contexto. E de fato, o contexto para o Fux não tá muito bonito, né, pra ser assim juridicamente leve, né, não tá muito bonito, porque ele de fato foi um dos únicos 3 ali poupados a dedo, né, pelos Estados Unidos nas retaliações é a expressão, né, contra o STF ali, para privilegiar o Bolsonaro. Então, assim, ele de fato, né, e todos esses discursos, de novo, ele sendo o único que votou contra a coisa da tornozeleira e tal, não pintam aí uma boa imagem para o Fux. E, aliás, essa boa imagem, né, essa imagem que não é muito boa, já vem sendo construída há muito tempo. Vou lembrar aí da fatídica In Fux We Trust, né, entre ali o pessoal da Lava Jato.
Então, assim, já não é muito bonito para ele. O fato dele estar na lista de transmissão do Bolsonaro ajuda a compor um pouco mais esse cenário aí de desconfiança, né? De descredibilização do Fux ali, da sua imparcialidade ali diante do caso do Bolsonaro. Agora, quero falar do outro caso ali do Temer também, né? Que a gente esquece da participação do Temer nisso tudo, sabe? Ele se pôs ali como um conciliador e tal, mas aí, de novo, essa coisa dele ter ajudado a escrever cartinha e ele basicamente fez esse papel, assim, entre o Bolsonaro e o Xandão do meu amigo quer ficar com você, sabe? Que, vamos combinar, é um papel vergonhoso aí também para um ex-presidente da República, embora ele tenha sido presidente da República num contexto que também é bastante vergonhoso, né, Temer? Então, pensando bem, acho que não tinha nada para salvar não, Sofia. É isso aí. É isso, Ana. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui, repetindo mais uma vez. Em Fux, we don't trust. Vamos lá. Beijo, gente. Até a próxima.